Boa tarde a todos. Mas depois da apresentação do coral, é uma responsabilidade muito grande eu dar continuidade à nossa reunião de hoje. E a surpresa a respeito da reunião, que o Euclides falou, eu vou anunciar o nome da palestra, mas continuará sendo ainda uma surpresa, né? O título que eu escolhi é Gratidão hoje e sempre. Nós temos a oportunidade de sermos gratos sempre. Podemos começar no início do dia, ao final do dia, expressarmos a nossa gratidão. Quando nós acordamos, nós podemos ser gratos por mais um dia que começa. E lembrarmos de sermos gratos a Deus que nos criou. Pensar que coisa fantástica é ser, é ter uma vida, é se projetar nas nossas experiências. Nós somos gratos ao nosso Criador. Mas somos gratos também, de uma maneira muito especial, à nossa mãe, ao nosso pai, porque permitiu que nós pudéssemos ter um corpo, que é esse que nós estamos usando, e uma nova jornada encarnatória. Então, a nossa gratidão a eles, a nossa gratidão por podermos ter essa oportunidade de mais essa experiência. E certamente são muitas as necessidades que precisamos atender enquanto desdobra-se a nossa caminhada aqui no plano físico. E para isso precisamos de recursos. Então, somos gratos aos recursos que permitem que nós possamos manter a nossa caminhada, a nossa vida. Mas existem momentos que podem representar uma oportunidade especial para nós exercermos a nossa gratidão. Podemos começar com uma data que nós celebramos hoje. 7 de setembro, comemoramos mais um dia, mais um aniversário de nosso país. E quanta gratidão nós devemos apresentar em relação ao acolhimento que essa pátria realiza em relação a nós. Acolheu muitos que atravessaram os oceanos, os nossos ancestrais, muitas vezes, muitos acabaram de chegar, não faz muito tempo que aqui estão. E, portanto, nós temos uma pátria física a nos acolher, que é o nosso país. E quantas coisas nós podemos identificar pelo fato de nós estarmos aqui nesse país. Nós temos a nossa casa, não é verdade? Somos gratos à nossa casa, ao nosso apartamento. E somos gratos ao local onde está essa casa, esse apartamento, portanto, a rua que expressa o nosso endereço, o bairro, a cidade em que nós estamos. E percebam, a cidade oferece-nos amplas possibilidades pelas quais nós somos gratos. São as praças, as avenidas por onde nós transitamos, são os locais para onde nós vamos trabalhar, a escola que frequentamos, o que frequentamos ainda hoje. Nós temos a possibilidade, nos dias de lazer, como é o caso do 7 de setembro, ir para as praças. E existem muitas delas em que nós podemos fazer isso, recompondo as nossas energias, fazendo com que nós possamos estar mais preparados para a continuidade. Então, portanto, a nossa gratidão ao nosso país que nos abriga. Porém, eu quero falar de uma outra data que também seja a possibilidade de nós sermos gratos.
1 de setembro. Em 1956, portanto, há 68 anos, iniciava-se a Luz Divina. Eu lembro que, quando aqui cheguei, a Luz Divina era uma menina ainda. Ela tinha 15 anos, quando eu aqui cheguei. Se alguém vai fazer as contas, vão verificar que eu já estou há 53 anos aqui na Luz Divina. Então, de certa forma, eu sou uma testemunha ocular da história da Luz Divina em função do tempo que aqui eu estou. Mas qual é a gratidão que nos cabe apresentar em relação à Luz Divina? Quantas pessoas já passaram por aqui? Vocês têm ideia? Eu não tenho. Acho que nem Euclides tem ideia também, né? Mas só a título de curiosidade, havia uma época em que eu vinha aqui às quartas-feiras à noite. E nas quartas-feiras à noite as pessoas procuravam várias atividades que aqui se desdobrava. O atendimento fraterno, que naquele tempo nós falávamos consulta espiritual, depois mudou de nome. Haviam os passes, haviam as reuniões. Muitos chegavam aqui, tomavam passe, recebiam orientação e voltavam. Então, havia uma circulação muito grande de pessoas. E me consta que havia, naquela oportunidade, também uma verificação da quantidade de pessoas que passavam. Então, estou lembrando de uma oportunidade em que eu perguntei a quem fazia esta verificação, e naquela quarta-feira específica, ele me disse que teriam passado 3.000 pessoas. Então, imagina quantas quartas-feiras já aconteceram nesses 68 anos, e não são quartas-feiras, também os sábados, também as segundas-feiras, as quintas-feiras. Eu não sei quantos estádios do tipo Murumbis, como fala agora, hoje, né? Seria possível lotar com aqueles que aqui passaram e aqui frequentaram. Mas, além daquilo que as pessoas vinham aqui e conseguiam, para o qual devem ser gratos, há também todo um trabalho de natureza assistencial, em que muitas pessoas, se nós perguntássemos se elas estariam gratas às Luz Divinas, certamente diriam que sim. As campanhas de inverno, a campanha de Natal, a distribuição dos enxovais para os bebês, os cursos para as gestantes. Acho que a Luz Divina deve ter contribuído com a vinda de uma boa quantidade dos habitantes aqui da nossa cidade. E, além disso, também, os irmãos que preparam os lanches e levam às ruas onde encontram as pessoas que hoje dizem que estão em situação de rua, e, na verdade, o termo que eu acredito mais adequado são moradores de ruas, porque a casa deles é essa aí. E, de certa forma, ainda que as possibilidades são muito reduzidas, evidente, para aqueles que estão ali na rua, mas, ainda assim, elas estão acolhidas de alguma forma pela nossa cidade, num acolhimento que poderia ser menor, evidentemente, mas não deixa de ser. Então, somando tudo isso, nós percebemos que a tarefa da Luz Divina se desdobra de uma forma magistral, atendendo um número de pessoas que não saberíamos quantificar, mas certamente muitas e muitas pessoas. E também somos gratos pelas possibilidades que nos foram oferecidas para poder realizar tarefas, trabalhar aqui na casa. Nas várias possibilidades, quer nas atividades de natureza espiritual, quer nas atividades de natureza assistencial, administrativas, tudo isso também vem nos oferecendo a possibilidade pela qual nós somos gratos. Mas 68 anos, começou lá em 1956, com o Rubens. Ele ficou um bom tempo conosco, aí voltou para a parte espiritual. E aí vem para conduzir a casa Humberto, que também ficou algum tempo conosco, volta ao plano espiritual, aí vem se juntar na direção da casa o Décio. O Décio também voltou ao plano espiritual. E agora nós temos uma que não voltou para o plano espiritual, está sentado aí.
o Euclides. Então, a nossa gratidão ao Rubens, ao Humberto, ao Décio e ao Euclides. A Luz Divina tem um endereço, né? Avenida Horácio Laffer, 720. Se nós convidarmos alguém que more lá na Zona Sul, na Zona Norte, para vir para cá, provavelmente, para poder chegar aqui, ele vai ter que usar o Waze, né? Mas vai chegar. Mas existe um outro endereço da Luz Divina, aqui nesse mesmo local. Só que para chegar neste outro endereço não precisa de Waze. Do que eu estou falando? É a Luz Divina no plano espiritual. E como, quer dizer, se aqui nós temos a identificação da casa, colocando o seu nome ali na parte frontal, todos que passam por ali sabem a instituição beneficente a Luz Divina. Bom, e no plano espiritual, como é que se identifica a casa? Como é que se identifica a Luz Divina? À noite é mais fácil observar isso. É um facho de luz imenso que se projeta daqui da casa, a Luz Divina, para cima, que é possível de ser observado em qualquer ponto aqui da cidade. Então, aí não precisa de Waze, né? Aí chega, quer dizer, isso pode até oferecer uma forma de atrair as pessoas para chegarem até aqui. Mas isso nos leva a considerar que o expediente da Luz Divina é de 24 horas, ela não fecha. Nem naqueles períodos de fim de ano em que, sob o ponto de vista material, param as atividades da casa, necessário fazer um acerto das suas instalações, mas esta outra Luz Divina, essa que se desdobra no plano espiritual, não. Todos os dias, 24 horas. E o que acontece nessa Luz Divina? Há um trabalho intenso que também se desdobra com espíritos que chegam aqui, vindo do plano espiritual, que tem isso como uma base de trabalho. E, muitas vezes, os próprios médiuns, quando vão dormir, pensam que estão dormindo, desdobram-se e juntam-se a esses que chegam no plano espiritual para as atividades que se desdobram. E que atividades são essas? Há tanta coisa a ser atendida, especialmente à noite. Muitas vezes são os acidentes que necessitam do amparo, o mesmo nos hospitais requerem quer dizer, algum tipo de atenção de natureza espiritual. Ainda há aqueles que, com as suas preces, que estão ligados à Luz Divina, pedem, de alguma forma, para que possam ser assistidos, e essa equipe pode se deslocar e ir até a casa dessas pessoas. Mas, por outro lado, também, a Luz Divina, nessa dimensão, ela é um posto de socorro. E o que acontece? Ela abriga muitos espíritos que necessitam do atendimento aqui e, às vezes, permanecem algum tempo aqui até que sejam encaminhadas para um outro ponto, para poder continuar a sua trajetória. E percebam, inclusive, muitas vezes eu já tive a oportunidade de registrar uma pessoa comentando com outra: esta noite eu sonhei com você, um frequentador falando com um médium, né? Eu sonhei com você. E, na verdade, não foi bem sonho. O que acontece é que aquela pessoa tinha sido atendida por esse médium dentro desse trabalho que se desdobra nas madrugadas. Ele tinha ido até a casa dessa pessoa. E isso é muito frequente, que esse tipo de coisa aconteça. Se porventura vocês um dia o encontrarem aí, não se assustem comigo, não, né? Mas, então, como eu disse, as atividades que se desdobram aí são de grande monta, de grande importância. E entre aqueles que passaram por essa casa, vários já retornaram ao plano espiritual. Às vezes nós brincamos até dizendo que a Luz Divina tem uma sucursal no plano espiritual, que congrega aqueles que aqui trabalhavam, aqueles que aqui frequentavam, e que têm a possibilidade de se encontrar lá no plano espiritual. E levando em consideração aqueles que partiram, de uma forma simbólica, eu quero mencionar duas pessoas que estiveram conosco aqui, que hoje estão no plano espiritual. É evidente,
se fosse para citar todos aqueles que mereceriam esse tipo de consideração, nós iríamos ter dificuldade, primeiro, de se lembrar de todos, e segundo, precisaríamos de tempo para isso. Mas de quem eu estou pensando falar? O nome dele é Germano. O Germano, ele acompanhou o Rubens já desde o início do trabalho da Luz Divina. Esse aí esteve com a Luz Divina quando a Luz Divina era um bebezinho. E, curiosamente, há um livro que chama-se Memórias do Padre Germano. E a gente brincava com ele que ele era o Padre Germano. Na verdade, não era, né? Mas o Germano é uma criatura excepcional, quer dizer, de uma atenção no trabalho que ele realizava com as pessoas. Uma saudade imensa em relação ao Germano. E um outro que eu estou lembrando é alguém que, quando eu entrava, era a primeira pessoa que normalmente eu tinha oportunidade de cumprimentar. Ele ficava numa janelinha pequena, e atrás dessa janelinha tinha a tesouraria. Quem estava lá? João Signorelli. Provavelmente muitos aqui se recordam do João Signorelli. E evidente que nós temos muitas e muitas outras pessoas que gostosamente nós poderíamos registrar da mesma forma como estão fazendo de uma forma simbólica com o Germano e com o João Signorelli. E entre aqueles que estão lá no plano espiritual, eu não poderia deixar também de registrar a minha esposa, em que acompanha aqui na Luz Divina desde quando nós começamos. Ela também, assim, chegou aqui em 71, como eu cheguei também. E certamente é com muita alegria também que eu registro de uma forma especial alguém que nos acolhia, a mim, a Rosa, de uma maneira frequente, oferecendo um lanche muito gostoso. É a mãe dele, a dona Vilma. E certamente é um registro muito carinhoso também em relação a ela. Então, aí está, quer dizer, um registro, porque eu estava dizendo gratidão hoje e sempre. Percebam quantas coisas nós temos para sermos gratos. E vamos encerrar com a nossa gratidão, lembrando da cúpula espiritual da casa, em que nós temos fotografias, não exatamente todos da cúpula, mas que de alguma forma estão ligados a nós. Ali nós temos... Quem é que está lá? Bezerra de Menezes. Quem é que está ali? Kardec. Quem é que está lá no fundo? Brogotá. O Itajubá não puseram, né? Está lá embaixo. O Itajubá está lá embaixo. O Pai João? Lá embaixo também, né? Então, a eles também a nossa gratidão. E certamente, lembrando também do Rubens, que faz parte agora dessa equipe da cúpula espiritual da nossa casa. Portanto, Luz Divina, parabéns pelo seu aniversário e somos gratos pelas oportunidades que nos oferecem e que certamente vai continuar oferecendo. Parabéns, Luz Divina.